Fala galerinha do YouTube! Olá novamente, nós estamos aqui com a parte 5 do texto O Início do Tratamento, de Sigmund Freud, a partir da Companhia das Letras, volume 10. E eu lembro que paramos na página 178, no último parágrafo. Vamos dar continuidade? Antes de encerrar estas observações sobre o início do tratamento analítico, direi algo a respeito de um certo cerimonial da situação em que é conduzida a terapia. Eu mantenho o conselho de fazer o paciente deitar sobre um divã, enquanto o analista fica sentado atrás dele, fora de sua vista. É aqui que Freud fala sobre o divã, né? O divã ali que virou um clássico da psicanálise, algo ali, um quase folclórico, né? Sobre a psicanálise, algo muito caricato da psicanálise. E aqui ele fala sobre o divã. Desculpa. Esse arranjo tem um sentido histórico. É vestígio do tratamento hipnótico, a partir do qual se desenvolveu a psicanálise. Ou seja, o divã é derivado do tratamento hipnótico. E para quem não sabe, a psicanálise veio a partir do tratamento hipnótico. Depois de um tempo, Freud abandonou a hipnose, porque mais interessante seria analisar as resistências e não necessariamente fazer o paciente se recordar pura e simplesmente, mas também ver quais pontos ele resiste, quais pontos ele consegue avançar e com isso construir ali uma relação melhor com o seu inconsciente. Mas ele merece ser mantido por razões diversas, o divã, no caso. De imediato, por um motivo pessoal, que outros também partilhem comigo. Eu não consigo ser olhado por outras pessoas durante 8 horas ou mais diariamente. É o primeiro argumento que Freud dá do porquê que ele mantém um divã. Ele não quer, não consegue ser olhado ali durante muito tempo. E de fato, extremamente cansativo, né? É muito mais interessante quando a pessoa está de costas para você. Como eu também me abandono ao curso dos meus pensamentos inconscientes, não quero que as expressões do meu rosto forneçam material para interpretações do paciente ou influenciem o que ele tem a me comunicar. Isso é muito interessante, né? Isso é muito interessante. É muito legal que o paciente consiga falar livremente a respeito de tudo aquilo que vem na cabeça dele, na associação livre. Se o paciente está me olhando o tempo todo e eu, sei lá, porventura bocejo, porque eu tive uma noite de sono ruim, ele pode interpretar que o que ele está falando não é interessante para mim e por isso parar de falar livremente. Então é muito interessante que ele esteja de costas para mim, falando livremente, que assim ele não consegue ver minhas expressões faciais. Assim ele não consegue deduzir o que está sendo interessante para mim, o que não está, né? E isso nem entra em questão. Ele nem interpreta as minhas expressões faciais. Ele fica muito mais à vontade com seus próprios pensamentos e com a sua própria fala, né? Então o divã é importante por isso também. A não influência das minhas expressões faciais na associação livre do paciente. O paciente costuma aprender como uma privação a situação que lhe é imposta e se revolta contra ela. Em particular, se é o impulso de olhar, o voyeurismo, tem papel significativo em sua neurose. Mas eu insisto nessa medida, que tem o propósito e o resultado de impedir a inadvertida intromissão da transferência nos pensamentos espontâneos do paciente, de isolar a transferência e fazer que no devido tempo ela se destaque nitidamente como resistência. É aquilo, né? O paciente, ainda mais esses pacientes que têm um impulso de olhar, um voyeurismo muito acentuado, talvez se revolte contra isso. Porque ele quer olhar, né? Ele quer te ver. Então, talvez ele se revolte contra essa recomendação de deitar no divã. Ele não quer perder esse prazer de olhar. E... Mas ele mantém, né? Freud é firme nisso. Né? Ele não mantenha dessa forma porque é assim que funciona, né? Assim a gente consegue isolar a transferência e ouvir o paciente a partir do que ele tem a dizer, para além das interferências que a nossa forma de se comportar pode entrelaçar ali nas interpretações e no discurso do paciente. Assim a gente consegue entender melhor o que aparece ali como resistência, né? Quando que o paciente está falando alguma coisa interessante e chega no momento sensível, ele para, né? E aí, caso esteja frente a frente,
Ele, se ele para em algum momento, você se pergunta, você é analista, será que ele parou porque eu fiz tal cara? Fiz alguma expressão facial que fez com que ele parasse de falar? Fica a dúvida. Mas se ele tá de costas pra você, somente falando e não te vendo, se ele parou de falar em alguma situação, talvez fique mais claro que ele parou a partir de uma resistência própria dele, e não uma resistência a partir de um fator externo, que seria as minhas expressões faciais. Então é isso, o divã tem uma certa importância aqui. Sei que muitos analistas atuam de outro modo, mas não sei se nesta divergência há, sobretudo, ânsia de agir de outro modo, ou alguma vantagem que encontraram nisso. Bem, aqui talvez eu responda, né? Com os atendimentos online, hoje, algumas pessoas fazem chamadas de vídeo, né? Pelo menos no início, principalmente. Outras pessoas priorizam ali a chamada de voz, pelos mesmos princípios aqui de Freud. Ele não vê vantagem de fazer de outro modo que não deitando no divã. Pois bem, Freud, existem vantagens também no frente a frente, né? Não, no face a face, né? Você encontrar o paciente ali de frente. Uma delas é entender, né, como que o paciente reage a determinados assuntos, né? Para além das expressões faciais que eu faço, as expressões faciais que o paciente faz quando fala de determinado assunto, né? Como que ele se comporta corporalmente falando quando fala de determinados, quando traz determinados conteúdos. Então, isso talvez seja uma vantagem também do atendimento cara a cara, né? Vamos dizer assim. Mas cada um faz da sua maneira, né? Caligares, no Cartas a um Jovem Terapeuta, ele fala que não necessariamente você, para ser um analista, você precisa passar pelo divã. Ele conhece pessoas que fizeram análise durante muito tempo, analistas, né, que fizeram análise durante bons anos, sentados, né, de frente ali para os seus analistas. Não é uma regra fundamental passar pelo divã. Novamente, é uma recomendação aqui do Freud. Vamos lá, página 180. Uma vez acertadas, desse modo, as condições de terapia, surge a questão de que ponto surge a questão de que em que ponto e em que material se deve começar o tratamento. Essa parte é legal. Essa parte é legal. Quando que começa, né? Eu começo falando de quê? E aí? Vem fazer análise. E aí? O que você quer que eu fale, analista? Vamos lá, Freud vai abordar esse tema. Tudo considerado. É indiferente o assunto com que se inicia o tratamento, seja a história da vida do paciente, a história de sua doença ou as recordações da infância. Mas, de toda maneira, deve-se permitir que o paciente fale, deixando a sua escolha o ponto de partida. Não é o analista que decide quando, o que você vai começar falando. É sim, o paciente. Então lhe dizemos: antes que eu possa lhe dizer algo, preciso saber muito de você. Por favor, me conte o que sabe de você. Lembrando, não é regra, é como Freud fazia. Ele, antes que o analisando falasse alguma coisa, o candidato à análise, ele sugeria, né? Ele me conta, eu preciso saber muito de você. Me conta o que você sabe de você. E deixa ali o candidato à análise começar por onde ele quer. A única exceção diz respeito à regra fundamental da técnica psicanalítica que o paciente deve observar. Já no início, ele é informado acerca dela. Ou seja, não tem regras, só tem uma regra, o tratamento analítico. E ele vai falar agora, abre aspas. Ainda uma coisa antes de você começar. Há um ponto em que seu relato deve ser diferente de uma conversa normal. Enquanto geralmente se procura, com razão, manter um fio condutor naquilo que se expõe, excluindo as associações e os pensamentos secundários que perturbam, para não ir do centésimo ao milésimo, de 0 a 100, né, na tradução atual, como se diz, você deve proceder de outro modo. Você deve proceder de outro modo. Observará que durante o seu relato lhe ocorrerão pensamentos diversos que você gostaria de rejeitar.
devido a certas objeções críticas. Estará tentando dizer a si mesmo que isso ou aquilo não vem ao caso, ou é totalmente irrelevante, ou é absurdo, e então não preciso comunicá-lo. Não ceda jamais a essa crítica e comunique-o apesar disso, ou melhor, precisamente por isso, porque você sente uma aversão àquilo. A razão dessa regra, a única que deve seguir, na verdade, você perceberá e compreenderá depois. Portanto, diga tudo o que vier à sua mente. Comporte-se, por exemplo, como um viajante que está sentado à janela do trem e descreve para seu vizinho, alojado no interior, como se transforma a vista ante seus olhos. Enfim, não esqueça jamais que você prometeu sinceridade absoluta e nunca passe por cima de algo porque alguma razão lhe é desagradável comunicá-lo. Aqui ele explica a regra fundamental da psicanálise, a associação livre. Ele fala pro candidato à análise falar tudo o que lhe vem à cabeça, diferente de uma conversa comum. Se ele está falando de algum assunto e outro assunto aparece, um assunto que causa aversão a ele, é importante que ele não deixe de comunicar esse assunto devido a essa aversão sentida. Pelo contrário, deve comunicar que isso fez lembrar este assunto e este assunto causa aversão a ele. É a tentativa, né? É uma tentativa porque nem sempre dá certo, né? É muito difícil, enfrentamos muitas resistências e a gente não quer contar tudo o que a gente pensa para o nosso analista. É natural, né? Mas é um esforço, requer um esforço. Você conseguir falar abertamente sobre tudo aquilo que aparece na tua cabeça, por mais pavoroso que possa parecer, porque encontra esse sentido nisso. Não foi à toa que isso surgiu na sua cabeça. E o seu analista precisa saber disso. Precisa saber quais são as associações que você faz, as associações inconscientes, aquele fio que você puxa e vem outra coisa e que te faz lembrar outras coisas. Por mais tenebroso que possa ser aquilo que você pensou, é importante que você fale. É importante que você tenha uma relação de confiança e consiga comunicar, inclusive, as coisas desagradáveis. Aqui tem uma nota de rodapé imensa, né? Mas que eu acho legal a gente ver também, né? Aqui. Sobre as nossas experiências. Na página 181, uma nota de rodapé que nem é bem uma nota, é quase uma página. Olha só, não sei se dá pra ver. Aqui tudo. E ela é uma nota de rodapé que continua. Ó, eu virei a página e ela tá aqui ainda. É uma página inteira de rodapé. Vamos ver. Costuma ser interessante, vamos ver. Sobre as nossas experiências com a regra fundamental da psicanálise, haveria muito a dizer. Eventualmente, encontramos pessoas que se comportam como elas mesmas tivessem feito essa regra. Pessoas muito obedientes, vamos dizer assim, a essa regra. Outras a infringem desde o começo. É indispensável e também vantajoso comunicá-la nos primeiros estágios do tratamento. Mais tarde, sob o domínio das resistências, diminui a obediência a ela, e ela sempre chega um momento em que o paciente a ignora. É preciso lembrar-se, a partir da própria autoanálise, como é irresistível a tentação de ceder aos pretextos da crítica para rejeitar os pensamentos espontâneos. Ou seja, na tua própria análise você vê o quanto é difícil você seguir a isso. O quanto é difícil você falar de coisas que aparecem que são... que você não quer falar, né? Você não quer falar. Coisas espontâneas que aparecem. Podemos nos convencer da pouca eficácia desses contratos que firmamos com o paciente, ao apresentar a regra psicanalítica fundamental. Quando pela primeira vez surge algo íntimo a comunicar sobre uma terceira pessoa. O paciente sabe que deve dizer tudo, mas torna a descrição para com os outros um novo obstáculo. Devo dizer tudo realmente? Pensei que isso se aplicava apenas ao que diz a meu respeito. Naturalmente, é impossível levar a cabo um tratamento analítico no qual as relações do paciente com outras pessoas e seus pensamentos acerca delas não estão excluídos da comunicação. Para fazer um omelete, é preciso quebrar alguns ovos. O homem correto esquece que prontamente os segredos de gente desconhecida não lhe parece relevante saber. Também não se pode admitir a exclusão de nomes, de outro modo. Os relatos do paciente adquirem um ar nebuloso, como as cenas de A Filha Natural, de Goethe, e não aderem à memória do médico.
Além disso, os nomes retidos impedem o acesso a todo tipo de relações importantes. Podemos deixar que os nomes sejam reservados, digamos, até que o analisando esteja mais familiarizado com o médico e o procedimento. É bastante notável como toda tarefa se torna impossível quando se permite a reserva num único ponto. Mas pensemos no que ocorreria se nós vigorássemos direito de asilo, digamos, num único lugar da cidade. Quanto tempo demoraria até que toda a canalha da cidade se reunisse naquele lugar? Em certa ocasião, tratei um alto funcionário que por juramento era impedido de comunicar certas coisas, como segredos de Estado, e fracassei com ele devido a essa restrição. O tratamento psicanalítico deve sobrepor a todas as outras considerações, porque a neurose e suas resistências não têm consideração. Bem, aqui ele explica melhor sobre a associação livre. Ele fala que é importante você falar de tudo mesmo. Tudo mesmo que vem na tua cabeça. Mesmo que isso envolva o nome de outras pessoas, mesmo que isso envolva segredos íntimos, mesmo que isso envolva segredos íntimos de outras pessoas. Freud, como um tremendo fofoqueiro, queria saber de tudo. Tudo mesmo, nos mínimos detalhes. E se uma pessoa tem algum juramento onde não pode comentar alguns segredos, talvez o tratamento não dê certo, porque nessas reservas talvez escondam muitas resistências por parte deste paciente. Inclusive, tem um caso no livro A Hora de 50 Minutos. A Hora de 50 Minutos é um livro que meu analista me prestou, né, há muito tempo, bem no início da análise, que, bem, me serviu muito bem. Né? E tem um dos casos onde um desses casos citados é o analisando em questão, ele não pode falar alguns segredos porque ele fazia parte do Partido Comunista. Então ele fez um juramento de que não contaria as coisas que aconteciam lá para ninguém, e isso trava a análise dele. Né? Porque ele tem várias questões a respeito desse partido, ele tem várias questões políticas de discordância de como as coisas funcionavam lá. E ele não consegue contar alguns segredos e tenta esconder nomes e tenta falar de formas enviesadas e acaba travando ali o tratamento, né? Ele não consegue falar de uma forma aberta e à vontade, portanto não conseguia acessar ali de forma plena o inconsciente. Então é muito importante que a pessoa tenha confiança no analista a ponto de falar sobre tudo, tudo mesmo, inclusive segredos de outras pessoas, né? Se assim aparecer. Bem, vamos lá. Página 182. Bem, deu 17 minutos, vamos ficar por aqui e a gente se vê em breve para parte 6? Acho que é, né? Vamos lá, página 182. A gente se vê. Até mais.